Olha, primeiramente, obrigado pelo convite, Cris. Obrigado pela sua presença, tá? Você que veio hoje participar desse momento. Muito obrigado mesmo pela presença. E é uma grande alegria estar aqui com vocês. A Cris falou a palavra alegria umas 3 vezes. E eu já repeti a palavra alegria mais uma vez. Então, tem que ser um encontro alegre, né? Um encontro onde você se sinta bem, e que todos nós saímos daqui mais felizes do que entramos. Olha, o tema que a Cris pediu para que eu desenvolvesse hoje, identidade salesiana. Eu acho que você já ouviu falar muitas vezes de identidade salesiana. E quando a gente começa a falar de identidade salesiana, pelo menos foi essa a minha primeira intuição. Falar, poxa, eu vou falar de sistema preventivo, de critério oratoriano, eu vou falar de evangelizar educando, educar evangelizando, aí vem toda a questão da juventude, dos valores, etc, etc. Mas eu quero falar hoje de alguma coisa que vem antes disso, sabe? Coisas muito simples, coisas muito práticas, coisas do nosso dia a dia. Eu acho até que eu vou entrar um pouquinho por uma psicologia. Eu não sou psicólogo, tá? Se tiver algum psicólogo aí no grupo, por favor, venha em meu socorro, né? Para me ajudar a entender essa questão da identidade. É um tema que tem muito a ver com a psicologia. E eu vou utilizar como referência principal para as nossas conversações exatamente o grupo de salesianos cooperadores. Tá? Então, eu vou ter como referencial o grupo. E eu penso que essa reflexão ela vai levar bastante para o lado de implicações. Por exemplo, o que significa, na prática, ter uma identidade salesiana? O que resulta ter uma identidade salesiana? E tudo isso acaba ficando muito próximo até de um exame de consciência. Quem eu sou? Né? Como sou na vida salesiana? Tá certo? Bom, eu não vou compartilhar imagens, então vamos diretos aí ao ponto. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Então tá. A Cris falou em alegria, então eu vou ter que pegar meu violão aqui, certo? E eu pensei em começar com uma canção que eu acho que tem muito a ver com a identidade. É uma canção que fala assim, somos sementes. O que faz uma semente, se não dar continuidade de uma forma muito idêntica à planta de onde ela surgiu? Essa é a ideia da semente. Essa canção fala de ovelhas de um rebanho, que nós somos de um rebanho. Fala que nós somos herdeiros de uma mensagem. Olha só, não sei se vocês conhecem, uma canção muito nova. Somos sementes da seara que mãos camponesas souberam cultivar. Somos ovelhas de um rebanho que humilde pastorzinho souber apacentar. Somos herdeiros da mensagem que João desde a infância sonhara interpretar. Somos ovelhas e sementes, pastores e colheitas que entoam cantar. E essa canção fala também do seguinte, que os pobres, exatamente os pobres, ouvem a nossa voz. Que nós falamos de esperança, que existe caridade, que nos encontramos com jovens de mãos estendidas. E aí fala de amizade, fala de bondade. Isso é identidade salesiana. Ouvem os pobres nossas vozes, que criam esperanças e ofertam caridade. Mãos de jovens estendidas, depois entrelaçadas, o ninho da amizade. Há um mundo novo alento, que vence a injustiça, implanta a bondade. Crianças
pobres e oprimidas, com vozes de evangelho, entoam um cantar. Somos um Bosco que caminha em meio da igreja, queremos anunciar o fato de um encontro novo que em nossa própria vida explode num cantar. Poderia cantar também, somos Nazareno que caminha. Tá? Gente, eu quis cantar essa canção porque ela traz essas palavras muito apropriadas para o tema identidade salesiana. Mas eu quero pedir aqui, deixa eu ver um nome aqui, Marcelo. Quem é o Marcelo? Eu. Ô, Marcelo, tá bem. Você poderia se apresentar para nós, Marcelo, por gentileza? Quem é você? Tá. Sou o salesiano cooperador Marcelo. Sou aqui de Araras, exterior de São Paulo. Trabalho na obra salesiana. Legal. E sou casado com a Cristina. Ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui um outro nome. O André. Tá me ouvindo bem aí, André? Quem quer se apresentar aí? André? Pode falar, André, se apresenta. Abre o áudio, André. Acho que está fechado o seu áudio. Cris, dá um socorro aí para o André. André, você consegue abrir o seu microfone? Tocando na tela? Ok. Porque aí, se apresentando dessa forma, você já vai estar dizendo muito do que você acredita, como você vive, qual a sua referência fundamental. Sou salesiano cooperador. Né? Nessa afirmação, já está incutido muito da sua identidade. Eu sou salesiano cooperador. Tem um filme, um clássico do cinema, chamado Spartacus. Né? Esse Spartacus, um escravo que foi condenado por rebelião contra o Império Romano. Mas foi muito difícil encontrar, capturar esse Spartacus. Por quê? Todas as pessoas que os soldados encontravam, essas pessoas diziam, eu sou Spartacus. Na verdade, essas pessoas estavam motivadas por um ideal, por uma energia, por uma força que vinha de Spartacus. Por isso eles diziam, eu sou Spartacus. Da mesma forma, Dom Bosco, ele quis incutir em cada um de nós o seu jeito de viver, a sua energia, a sua força, para que nós também possamos dizer, eu sou Dom Bosco. Né? Por isso que ele deixou também muitas cartas, deixou muitas histórias, deixou muitas fotos, para que a gente consiga olhar para essas fotos, essas histórias, essas cartas, e perceber aí Dom Bosco, para que vendo a gente possa tentar se aproximar do jeito que ele viveu, do jeito que ele foi, do jeito que ele pensava, encontrar a sua motivação interior. Né? Tem uma cena muito interessante numa dessas fotos, que é Dom Bosco passando para Calheiro as constituições salesianas. É um gesto muito significativo, porque ele estava querendo dizer exatamente o seguinte, Calheiro, eu não vou para as missões com vocês, pessoalmente, mas eu estou aqui nessa Constituição. Aqui está o que eu sinto, aqui está o que eu penso, aqui está o que eu quero. Agora, eu pergunto, mais uma vez, deixa eu ver aqui, quem que quer responder para mim uma pergunta muito simples? Por que é que existe o reitor-mor na congregação salesiana? Por que existe o reitor-mor na congregação salesiana?
Vou tentar responder. Não sei se é isso. Eu acredito assim que ele existe para dar continuidade ao trabalho de Dom Bosco. Ele, no caso, seria o sucessor, né, que vai dar continuidade através da animação, né, é o pai da família salesiana. Acredito que seja. Perfeitamente, Sandra. Representa o próprio Dom Bosco para nós, né? Exatamente. Poderia dizer assim, ó, o reitor mor, ele existe para manter a identidade carismática. Vê esse homem aqui, eu estou lendo pela segunda vez a vida dele. Miguel Rua. Tá? Ele foi o primeiro substituto de Dom Bosco. Tá? E ele foi escolhido pelo próprio Dom Bosco e pelos primeiros salesianos para ser o seu sucessor. Né? Na verdade, Dom Bosco já tinha escolhido Miguel Rua desde quando Miguel Rua tinha 13 anos de idade. Vocês devem conhecer essa cena. Dom Bosco chegava lá onde estavam os meninos, entregava medalhinha para outros, santinho para alguns, doces para outros, e para o Miguel Rua ele estendia a mão e dizia, e fazia esse gesto: Miguel, metade meu, metade seu. Quer dizer, eu começo e você continua a obra. Né? Então, aí Miguel Rua já tinha sido escolhido. Para quê? Para manter essa identidade carismática, manter o rumo. E logo após a morte de Dom Bosco, no primeiro mês após a morte de Dom Bosco, Miguel Rua foi visitar o Papa. Deixa eu melhorar aqui um pouco a minha imagem aqui. Foi visitar o Papa para colocar o Papa a par de todas essas situações, de todos esses acontecimentos. Então, o Papa deu muitos conselhos para Miguel Rua, certo? Em relação às missões, em relação a não expandir muito a obra sem ter pessoas para atender, mas deu um conselho fundamental para ele. Né? Mantenha o carisma. Seja fiel ao carisma. E o que o Miguel Rua fez como primeiras atitudes? No primeiro capítulo geral, por exemplo, ele reuniu todos os salesianos lá em Valsalles, onde estava sepultado Dom Bosco. Tá? Por que ele fez o primeiro capítulo geral dos salesianos ali onde estava presente o corpo de Dom Bosco? Exatamente para dar aquela sensação de que tudo o que eles estavam falando, tudo o que eles estavam decidindo, estava próximo a Dom Bosco, do jeito que Dom Bosco queria. E o Miguel Rua ele fez também o primeiro Congresso dos Salesianos Cooperadores em Valsalles, ali onde estava sepultado Dom Bosco, pelas mesmas razões. E teve tantas situações de dúvidas, situações difíceis, sabe? Tinha que tomar decisões. E o Miguel Rua recorria a várias instâncias, mas lá no último critério de decisão, ele pensava assim: o que Dom Bosco faria? E, muito mais que isso, ele buscava na história de Dom Bosco acontecimentos semelhantes, coisas que Dom Bosco tinha falado, orientações de Dom Bosco para dizer: olha, meus amigos, a decisão final é essa. Tá? Para ter plena conformidade com a identidade, com o jeito de ser de Dom Bosco. Então, como bem dizia Sandra, o reitor mor é essa pessoa que vai fazer a ponte entre o ontem e o hoje, que vai ajudar a discernir, a manter a identidade, principalmente nesse mundo moderno, nesses novos contextos. Como diria a sociedade líquida, né? Aquele autor, não sei se esqueci o nome dele, Sigmund Bauman. Isso. Ele que dizia, nessa sociedade líquida, como manter uma identidade? Né? Interessante perceber que, quando Dom Bosco estava vivo, ele reunia os seus salesianos e dizia: meus filhos, vamos ser fiéis ao jeito de ser, ao jeito pastoral, ao jeito espiritual, vamos imitar em tudo Francisco de Sales. E quando Dom Bosco morreu, veio Miguel Rua e fala assim: meus filhos, vamos procurar imitar em tudo
Dom Bosco. É claro que, imitando Dom Bosco, imitava-se Francisco de Sales, né? Então, de D. Rua para cá, nós temos essa identificação que tem que crescer em nós. Nos identificarmos cada vez mais com Dom Bosco. Eu faço uma outra pergunta. Por que existe um inspetor para manter a identidade carismática? É um inspetor que vai se aproximar de cada obra com o dicastério. Vocês conhecem o dicastério, né? Essa obra aqui. Ele vai se aproximar de cada obra com o dicastério, com a estreia, com a constituição dos salesianos, com o planejamento estratégico, né? Com o regulamento dos salesianos cooperadores, para ver de perto se as pessoas, se a dinâmica que está sendo vivida ali está conforme, está de acordo com a identidade carismática. E assim a gente pode ir perguntando tantas coisas, né? Por que existe o diretor da Casa Salesiana? Para manter a identidade carismática. É ele que vai observar bem de perto a vivência da comunidade, né? Para que existe o coordenador desse grupo, né? Então a gente vai dizer, olha, o coordenador desse grupo existe para criar momentos como esses. Para dizer, olha, gente, vamos por aqui. Esse é o caminho neste momento. Então, assim, cada autoridade, cada órgão, né, cada função dentro da obra salesiana se organiza em vista de uma ação que manifesta a identidade salesiana. Identidade carismática, então, é exatamente essa identificação com o carisma. O carisma é dado pelo Espírito, em vista de uma missão. Então, esse carisma salesiano é único. Nenhuma outra congregação religiosa tem esse carisma, da forma como foi transmitido para o mundo. Eu fico pensando assim, se nesse grupo de salesianos cooperadores não se ouvisse falar de Eucaristia, não se ouvisse falar de jovens, ou por acaso, ao se referir aos jovens, fosse sempre uma ideia negativa, pessimista, jovens como figura rebelde. Se nesse grupo não se ouvisse falar dos valores da família, se nesse grupo não se ouvisse falar de Nossa Senhora Auxiliadora, se nesse grupo não se ouvisse falar mais do Papa, nem sabe o que o Papa está pensando no momento, com o que ele está preocupado no momento, qual o último documento que ele lançou, se ao invés disso a gente começasse a seguir aí um youtuber da vida, né? E pior que isso, não sei se é pior ou se é tão ruim quanto, se nesse grupo muitos nem sequer conhecerem a vida de Dom Bosco. Tá? Já pensou se o coordenador do grupo tivesse preocupado em organizar o grupo para fazer um turismo? Ah, vamos visitar a Disney. Tudo bem. Vamos organizar um bingo, vamos organizar baile, vamos organizar mais um baile. Tá? Então, de repente, a gente poderia pensar assim, estamos ficando distantes do carisma, da identidade. Isso me fez lembrar a Carta de Roma. Sabem, a Carta de Roma, né? Tem dois cenários bem diferentes. No primeiro cenário, de alegria, de corrida, de jogos, de cantos, de risos, de confiança, de clima de família. Esse é o primeiro cenário que existe nessa música. Ó. Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria, vidas e jogos de bola, também se cantava, se ria, reinava maior confiança, na casa tal qual sempre quis, lembrei-me de um mundo criança, a minha família feliz. Esse é o primeiro cenário, perfeitamente em sintonia com a identidade salesiana. Mas aí vem o segundo cenário que Dom Bosco traçou.
jovens tristonhos, frieza, cansaço, tédio, solidão, distantes, né? Distantes tanto das coisas do céu, quanto distantes dos seus educadores, viviam vagando, quer dizer, desocupados. E o que vamos fazer? Quer dizer, que rumo tomar? Tá? Olha só essa segunda cena. Depois nova cena se viu, os tempos que um dia virão, jovens tristonhos e frios, cansados e na solidão, distante das coisas do céu, faziam-me tanto sofrer, viviam vagando ao léu. Meu Deus, o que vamos fazer? E aí, como que lembrando Miguel Rua, a gente canta: vamos voltar aos dias do amor, aos dias do pai, do amigo, do irmão, e voltará a paz do Senhor numa só alma, num só coração. Então, olha, é nesse intuito de manter o carisma, de voltar a esse oratório de outrora, que Miguel Rua visitava as casas. Ele queria ver os ambientes. Os ambientes falam. Né? Quando você entra num colégio salesiano, você entrou no colégio salesiano, o que você vê ali? Tá? Você vê imagens sagradas, você vê um pátio enorme, transparência, inclusive as portas de uma casa salesiana, você já viu como é que é? Bem no meio tem uma abertura com um vidro, transparência, visibilidade, nada às escondidas. Você vai ver que nesse ambiente tem uma igreja. Aí você vai visitar um oratório. Você vai ver educadores misturados com jovens, correria, bola, lanche, barulho. Tá? Em muitas dessas casas salesianas, você vai ver uma estética. Tá? É porque na identidade salesiana, o belo, a arte, a música, o teatro, os shows artísticos, tudo isso é importante. Você vai ver que na casa salesiana tem festas, né? Tem solenidades culturais, tem festas religiosas. Hoje, certamente, em muitas casas, estaria sendo celebrada solenemente a festa da Assunção de Nossa Senhora. Né? E você vai ver que nas casas salesianas existe um respeito com as leis civis. Se busca sempre um relacionamento respeitoso com as autoridades. Quando Dom Bosco enviava os seus missionários, claro, tinha muitos conselhos. Um dos conselhos era esse: mantenha boa conversação, bom relacionamento e respeito para com as autoridades. Professor, mas tinha autoridades perversas, gente ruim. Mas o que importava para Dom Bosco era obter o respeito daquela autoridade. Se fosse pelo bem dos jovens, tudo valeria a pena. E isso faz parte da identidade. Né? Bom relacionamento. Né? Ora, bom, poderíamos falar ainda de preocupações que existem num colégio salesiano, por exemplo, de um trabalho individual, onde se sabe o nome do aluno, não existe esse tratamento de massa, onde existe uma proposta de vida em grupo. Né? Você não vai encontrar uma casa salesiana sem proposta associativa, sem proposta de grupo. O grupo educa, né? É um espaço para solidariedade. E aí você vai ver que ali existem propostas de passeios, né? Que tem formação de liderança. Então você vai dizer assim, olha, eu entrei numa casa que é salesiana. Não é outra coisa. É um ambiente salesiano. E se por acaso você fosse convidado para entrar na casa de um salesiano cooperador, tá? Ficasse lá uma semana,
um mês, eu quero crer que você vai entrar na casa desse salesiano cooperador e você vai ver, como eu disse em relação aos ambientes, imagens sagradas. Provavelmente você vai encontrar imagens do Bosco, de Nossa Senhora, você vai encontrar um altar com Bíblia, livros de Dom Bosco, né? Eu estou falando isso, mas eu estou pensando aqui na minha casa também, olha. Ali naquela parede tem um quadro da Sagrada Família, na mesma parede tem um quadro de Padre João Calabria, que é o patrono da Providência. Ali na cozinha tem Nossa Senhora Aparecida. Lá no quarto tem um altar com a Bíblia, tem o Cristo Bom Pastor, tem a imagem de Dom Bosco aqui na outra sala, e tem vários livros aqui de Dom Bosco. Olha, a pessoa que passar por aqui vai dizer, olha, esse rapaz, esse senhor aqui, ele é salesiano. Né? É interessante se você ficar aí na casa dessa pessoa salesiana, por essa semana, por um mês, você vai ver que pode surgir um convite para rezar o terço. Você pode ver que, de repente, na programação de televisão, ele assiste um canal religioso. Se os tempos estivessem normais, você iria perceber que no domingo de manhã, no domingo à noite, essa família vai à missa. E que, de vez em quando, esse casal se retira para ir em reuniões formativas. A Cris falou alguma coisa que já fizeram hoje de manhã, não sei, foi uma passeata, uma caminhada. Quer dizer, são momentos característicos de uma família diferenciada. Ali, de repente, você vai ver que esse pessoal escuta músicas religiosas. E os relacionamentos? Né? Nessa família, você vai ver que tem conflitos, tem problemas, tem limites. Mas é diferente, porque existe também a confiança, existe o perdão, existe o diálogo. Então, você vai dizer, essa é uma família salesiana. Né? Faz até lembrar o Roberto Leal, né, que ele cantava, deixa eu ver um tom aqui. Ele cantava assim, é uma casa portuguesa, com certeza é uma casa portuguesa. Lembrou da música? Eu poderia cantar. É uma casa salesiana, que bacana, mas que bacana, é uma casa salesiana. Tá? Bom, eu fui ao dicionário para ver o que é mesmo identidade. Então, o dicionário diz assim, identidade é um conjunto de qualidades, de características próprios de uma pessoa. Ou poderíamos dizer, um conjunto de qualidades e características próprios de uma instituição. Né? Isso faz pensar assim, que a identidade, quando fala é próprio de uma pessoa, é a identidade pessoal. É a consciência que uma pessoa tem sobre si mesma. Eu sou assim. Embora se diga muitas vezes, eu sou assim, é importante que ninguém seja escravo, nossa, palavra forte, da própria identidade. Né? Se você se conhece profundamente, você vai ver que no profundo do seu conhecimento tem muitas coisas que precisam ser superadas, precisam ser melhoradas. Tá? Então, ninguém pode dizer, eu sou assim mesmo e vocês vão ter que me engolir. Eu sou assim. Não. Eu sou assim e me conheço para mudar. Né? E algo que ajuda muito nesse processo de mudança é o processo de identificação. Então, estou falando de identidade e de identificação. A identificação, ela se aproxima muito com a igualdade. Eu me identifico com o meu amigo porque ele gosta de pescar. E eu também gosto. Eu me identifico muito com a minha amiga porque ela gosta de músicas do rock, gosta de rock. Eu também gosto. Podia até lembrar do tempo que você estava namorando, né? Que você disse assim para sua namorada, ou seu namorado, me identifiquei muito com você. E por isso hoje, vocês são unha e carne. Então,
Quando você diz, eu me identifiquei muito com você, muito de você veio para mim. Eu sou você hoje. Né? Somos um encarne. Então, a identificação está dentro dessa conformidade, desse acordo, dessa harmonia. E quando a identificação é profunda, aí a gente fala de noivado, de casamento, de sentimento de pertença. Quando a identificação é muito profunda, a gente pode falar até de consubstanciação. Né? Eu estou falando essa palavra porque é o que Jesus dizia em relação ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então é o que podemos dizer aí de Dom Bosco e Miguel Rua, esse alter ego de Dom Bosco. Miguel Rua e Dom Bosco eram um. Né? Então, gente, a identidade salesiana, ela resulta da identificação de cada um de nós com a pessoa de Dom Bosco. Eu me revisto de uma nova identidade. E quando eu me identifico com Dom Bosco, muita coisa muda em mim. Porque os valores de Dom Bosco são valores extremamente ricos, profundos e evangélicos. Tá? E dentro desse processo todo, o grupo, ele é o guardião da identidade. Tá? É o grupo que promove a identificação. Desculpa aí. Ora, quando eu pensei nessa questão da identidade, a primeira imagem que me veio na cabeça foi a imagem de uma árvore. Por isso até cantei no início lá a musiquinha que falava da semente. Né? Por que eu pensei numa árvore? Ora, a árvore ela está plantada num terreno da mesma forma que nós estamos plantados no chão de Dom Bosco. Uma árvore tem folhas e frutos em cada época. Da mesma forma que nós também temos nos nossos ambientes períodos intensos, períodos específicos, períodos de maior devoção, tá? Mantemos as nossas relações. Cada galho, em cada ramo, em cada folha daquela árvore, corre uma seiva. Da mesma forma que corre em nós o Espírito Salesiano. E uma árvore, ela produz frutos conforme a sua espécie. Da mesma forma que nós produzimos os nossos valores humanos e espirituais. Então, a gente pode se lembrar muito bem e aplicar muito bem a ideia que São Paulo fez ao dizer assim, pelo batismo somos enxertados em Cristo. Tá? Com a identidade carismática salesiana, nós somos enxertados em Dom Bosco. O enxerto, a biologia vai dizer, é aquele pedaço menor de uma planta que você coloca numa planta maior e toda a seiva daquela planta passa a circular ali. Aquele pedaço pequeno que somos nós, passamos a receber toda aquela seiva. Tá? O Espírito Salesiano. Então, sobre esse aspecto, a identidade salesiana é dizer assim, é ter a cara do Pai, é ter o jeitão do Pai, é ter o DNA de Dom Bosco. Ter uma identidade salesiana é ter uma igualdade muito grande com, aí você pode completar, ter uma identidade salesiana é ter uma igualdade muito grande com, e ter uma identidade salesiana é ter uma diferença muito grande de. Aí a gente pode enumerar tantas coisas. Eu disse lá no começo que isso teria também implicações, né? Que implicações são essas de ter uma identidade salesiana? É ter uma visão de mundo diferente. É ter uma visão de pessoa, uma visão da vida. Então, essa sua visão do mundo, ela é construída a partir de uma matriz, que é Dom Bosco. Como Dom Bosco via o mundo? Ter uma visão de pessoa positiva, construída também a partir de Dom Bosco. E a vida? A vida é o palco onde Deus acontece. Isso vem também de Dom Bosco. E aí, gente, ter uma visão da juventude, ter uma visão da educação, ter uma visão de como devem ser as relações entre nós, ter uma concepção da morte. Nossa,
A identidade salesiana me leva a pensar na morte de que modo, de que forma, né? Então, veja, as implicações passam por um conjunto de emoções, de sentimentos, de experiências, que cada vez mais são vividas e fortalecidas. Então, é um modo de pensar. Sabe como as pessoas saberão que vocês são meus, que vocês me pertencem? Pelo modo como vocês se amam. Né? Sabe como saberão que somos salesianos cooperadores? Pelo modo como nós partilhamos sentimentos, emoções, como nós vivemos, como nós agimos. Né? Daí eu penso até aquela inspiração do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou. Pensar como nós iríamos amar como Dom Bosco amou. E aí vai, né? Agora, meus amigos, ninguém nasce pronto. É preciso pensar que tudo isso é um processo. A identidade é uma construção de todo dia. Ninguém entrou nesse grupo da família salesiana pronto. Na verdade, existe uma formação para cada um de nós. Mas mesmo assim, ninguém está pronto. Há um longo e lento processo de convencimento. Tá? Você certamente, quando foi convidado para entrar no grupo, você se fez um monte de perguntas. Será que eu vou ter tempo? Tudo bem, você foi razoável nesse sentido. Mas você também se perguntou assim, será que esse Dom Bosco é santo mesmo? Hã? Mazarello, quando viu Dom Bosco pela primeira vez, disse assim, ele é santo. Eu sinto isso. Tá. Você se perguntou se as coisas que Dom Bosco, que dizem a respeito de Dom Bosco são coisas coerentes? Será que a família salesiana, que esse grupo não é um meio de ganhar dinheiro? Você fez um monte de observação, você foi se convencendo ao longo do caminho. Aqui seria interessante perguntar para cada um de vocês o que foi que te convenceu. Será que foi um gesto bonito de uma pessoa que você viu? Foi um gesto de solidariedade? Foi porque você viu que as pessoas são alegres, são acolhedoras, né? Foram um exemplo de vida no momento difícil para você? Você se sentiu acolhido, se sentiu amado, amada? Tá? De qualquer forma, nesse processo de convencimento que ainda continua, você foi a livros, você foi a textos, você foi a celebração, você buscou experiências dentro desse grupo, eu vou lá para ver, né? E aí, você quis. Teve quem não quis. Teve gente que foi, viu, não se sentiu identificado e foi embora. Você permaneceu. Tá? Então, essa identidade, essa identificação, ela é fruto de muitas interações, de muitas observações, de muitas experiências. Um processo que, sabe quando termina? Nunca. Né? A gente vai se identificando, se formando, se moldurando na estrada. Né? Um namoro que vira casamento e vai estar banido desse nosso grupo. Palavras como desânimo, negatividade, pessimismo, baixo astral. Normalmente, existe um orgulho de ser salesiano cooperador. Eu gosto de ser. Eu quero ser. Sabe? Como a gente estava dizendo há pouco, a visão de mundo é positiva, a visão de pessoa é positiva, a visão da vida é positiva. E existe a liberdade, gente. A liberdade é um valor fundamental da nossa identidade salesiana. Ninguém se sente forçado a nada. Tá? É algo profundo, que está além da camiseta. E aí vem um termo da psicologia, né, que é conformidade subjetiva, uma coerência de atos com as minhas convicções, o meu pensar e o meu agir. Eu não sei se está presente aí a Áurea,
que defendeu recentemente seu TCC, ela dizia assim, essa identidade é muito positiva porque ela me dá um sentido de vida. E outra coisa, essa identidade salesiana, ela tem a ver com a salvação da minha alma. Aí a Áurea foi profunda. Tem a ver com a salvação da minha alma, isso me mantém alegre, me mantém de cabeça erguida, no rumo certo. Né? Ou seja, a vivência da identidade salesiana significa que eu escolhi um caminho que vai me levar ao paraíso. Quando eu perguntei assim, por que você escolheu, por que você aceitou? Se perguntasse para cada um era interessante. Perguntasse para mim, eu responderia o seguinte, uma frase que eu guardei para sempre. Eu aceitei ser salesiano cooperador porque o salesiano cooperador diz lá, no regulamento de vida, é agradável a Deus. Tá? Cada um tem os seus motivos. Bom, se essa identidade é positiva, ela é também exigente. Exigente. Você já ouviu aquela frase de Dom Bosco? O ótimo é inimigo do bom. Vírgula. Tá? Eu vou colocar uma vírgula aí, porque Dom Bosco ele era exigente. Ele queria que sempre houvesse um passo a mais de crescimento. Tá? Se era bom, ele queria que fosse melhor. Se fosse melhor, ele queria que fosse ótimo. Se fosse ótimo, ele queria que fosse excelente. Se fosse excelente, que fosse santo. Tá? Então, é exigente essa tal conformidade subjetiva que eu estava dizendo, por exemplo. Nossa, manter uma conformidade do meu interior com o meu exterior, viver a verdade, ter uma unidade interna e externa, não ser uma pessoa de dupla personalidade, não representar um papel. Isso é exigente. Isso é exigente. Aqui no grupo, eu sou filho de Dom Bosco. Lá no estádio de futebol, eu sou filho de outra pessoa. Eu não estou no grupo por conveniência, por poder, por status, porque eu tenho um cargo. Não. O salesiano está aí para um crescimento pessoal, para uma colaboração gratuita com o grupo. Afinal, como dizia Dom Bosco, Deus nos colocou no mundo para os outros. Bom, concluindo, vou terminando aqui para dizer assim, olha, ter uma identidade salesiana é um renascer para a vida cristã com um carisma específico. É até redundante dizer carisma específico, porque se é carisma, é único, é específico. Tá? Mas renascer para a vida salesiana, ter uma identidade salesiana é renascer a cada dia para esse carisma. É ter um encontro fundamental, determinante, com uma pessoa, Dom Bosco. E as ideias de Dom Bosco, as atitudes de Dom Bosco vão governar a minha vida. E a partir daí, eu encontro, então, um jeito de ser, um jeito de existir no mundo, um jeito de falar, um jeito de agir. No fundo, é sempre se perguntar o que Dom Bosco faria se ele estivesse aqui no meu lugar. Gente, falei bastante. A Sandra deu até uma cochilada, olha lá. Tudo bem? Não, né, Sandra? Pessoal, eu espero que eu tenha feito, assim, uma provocação no sentido de implicações mesmo. O que significa para mim ter uma identidade salesiana? Eu sei que você sabe o que é identidade salesiana, mas eu caminhei muito hoje por essas implicações, essas coisas muito práticas, muito concretas, dentro de casa, nos relacionamentos, na minha vida cristã, na igreja, no grupo, tá? Espero ter contribuído para com cada um de vocês. Sim, então, obrigada, professor, por todo esse ensinamento, né? Mas antes da gente finalizar, a Patrícia, lá do Guacuri, ela pediu para que o senhor tocasse novamente aquela música Sementes, de Dom Bosco, para a gente poder homenagear o seu aniversário amanhã. Perfeito! Vamos lá! Então vamos!
Vamos cantar tudo? Só um comecinho, né? Somos Dom Bosco que caminha no meio da igreja, queremos anunciar um povo que não sabe a verdade. Somos sementes somos ovelha do rebanho que somos Os pastores e colheitas, quem toma Perfeito! Viva Dom Bosco! Você Viva! sabe, durante muito Muito tempo... bom, obrigada. Nada. A Sandra, ela pediu só para o senhor dar uma recordada no livro que está lendo. Não sei se é o do Miguel Rua Sim. ou... Olha só, eu estou lendo pela segunda vez a vida de Miguel Rua. Existe uma forma de conhecer Dom Bosco que é lendo a biografia dele diretamente, excelente. Mas se você quiser conhecer Dom Bosco de outra forma, aqui está uma forma excelente, conhecendo Miguel Rua, que foi o alter ego de Dom Bosco nessa questão aí da identidade, da identificação. Tá? Vida do padre Miguel Rua, primeiro sucessor de Dom Bosco. Obrigada. E a Ângela da Lapa, ela pediu assim, o senhor se apresentar, né? Professor Braz se apresentar, tal, porque ela tem, não somente ela tem interesse, mas alguns que não o conhecem, né? Eu sou o professor Braz, eu digo professor porque eu trabalho na Universidade Católica Dom Bosco há 30 anos, sou salesiano cooperador, eu sou casado também há 30 anos, tenho 3 filhos, né? 2 rapazes e uma moça. Trabalho também na escola pública há 30 anos, tudo na minha vida é 30 anos, né? E, no momento, eu coordeno o curso de pós-graduação em Salesianidade, que, a partir desse ano, começou a ser um curso que se estendeu também para a América Latina. Ano que vem, 2021, março de 2021, começa uma nova turma. Tá? Quem quiser, inclusive, aprofundar os conhecimentos de Dom Bosco, pode nos procurar para ter maiores informações. E continuo estudando. Eu estudo sempre a vida de Dom Bosco, muito intensamente, e também na questão dos estudos, eu estou fazendo doutorado em juventude, para conhecer exatamente, de uma forma melhor, os destinatários da nossa missão. Muito bem, obrigada, professor. Tem muitos aí agradecendo, né, pela belíssima formação, e, enfim. Que bom, que obrigado. é muito, muito boa mesmo, né? E aqueles que se interessarem pelo curso, faça, porque é muito bom mesmo, né? Então, tem assim... E o professor Braz é um paizão para a gente, né? Para quem está fazendo o curso de pós. É verdade, eu não estou sozinha nessa. Tem outras, a Lídia, tem a Virgínia, que estava comigo, mas também tem a Deusa, o esposo, né? E minha mãe também, só que ela não conseguiu continuar, né? Mas ela pretende ainda voltar. Mas, assim, aqueles que puderem, realmente faça, porque vale a pena. Certo. Olha, eu agradeço aqui tantas mensagens que vocês estão mandando aí, de parabéns, que foi útil a formação. Que bom, que maravilha que a gente pode ter contribuído de alguma forma com cada um de vocês, tá? E estou sempre à disposição para me procurarem, independentemente de ser momentos como esse. Eu trabalho na Universidade Católica Dom Bosco, é só buscar a universidade, ou então pegar o meu contato aí com a Cris, pode conversar comigo qualquer dia, qualquer hora, não tem problema. Estou sempre à disposição.
Bom, acredito que já está aí terminando o nosso tempo, né? Então, acredito que a gente possa finalizar, né, com a oração e mais uma música que o pessoal está pedindo aí para a gente poder dar por encerramento, né, na formação de hoje. Mas desde já, assim, quero agradecer a todos, né, pela presença e também em especial ao professor Braz, que sempre se coloca à disposição nesses momentos tão ricos que nós temos, né, a nível de, não somente de salesianos, cooperadores, mas em todos os momentos ele está disponível para nos ajudar sempre. Obrigada. Ótimo. Eu posso cantar uma música que eu compus recentemente? É uma canção em homenagem a Dom Bosco. A cena é mais ou menos a cena de mais um jovem chegando no portão do oratório, e Dom Bosco diz para ele assim: pode entrar, aqui é sua casa agora, não temas o mundo lá fora, eu vou te ajudar, pode vir, vai ter muito motivo para poder sorrir, um prato de sopa, um pedaço de pão, um amigo, um irmão, quero te entregar meu coração, minha vida inteira. Oh, oh, vem Francisco, vem Besuco, vem Domingos, vem José, toda a juventude pobre abandonada, todo aquele que quiser, só peço que saiba amar, estudar e trabalhar, que busque a força na Eucaristia e a proteção de Maria. Então, pode entrar. Obrigado, gente. Fiquem com Deus, com Maria Auxiliadora. Vai fazer a oração, Cris? Pode fazer, para finalizar, por favor. Então, vamos hoje, nesse dia dedicado a Nossa Senhora Maria de Nazaré, ela que foi assunta aos céus, vamos primeiramente agradecer a Deus o dom da vida, agradecer o pertencimento a essa família religiosa, que tenho certeza absoluta é de imenso enriquecimento espiritual para cada um de nós, e que nos convida a nos identificarmos com Dom Bosco, e na medida que nos identificamos com Dom Bosco, nós nos identificamos com o próprio Cristo. Então, que ela nos inspire sempre no nosso agir, no nosso pensar, nos nossos relacionamentos, para que tudo concorra para a concretização, a realização cada vez mais intensa, profunda e alegre do nosso carisma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Nosso filho Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigada a todos, Deus. professor, mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser. E obrigado você que participou, né? O Sarto deixou aí uma mensagenzinha também, que amanhã acho que eles vão fazer uma carreata lá em Piracicaba. A Americana também está se mobilizando. E, então, postem, por favor, né? Isso para a gente poder também acompanhar juntos. Tá bom? Obrigada a todos. Salesianos é que somos.